Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui nessa série de Neemias. Nós vamos estudar o livro de Neemias capítulo a capítulo, trazendo aqui os princípios que a Bíblia deixa disponíveis aqui para nós. Eu acredito que a Bíblia é o maior manual de vida que nós temos. E assim como um carro, como um eletrodoméstico, qualquer bem, qualquer utensílio, ele funciona mal se nós não soubermos usá-lo da forma correta. Mas, quando nós não sabemos uma função específica, nós podemos recorrer ao manual e entender a maneira correta de utilizar aquilo, certo? O que eu quero dizer com isso é que nós funcionamos mal, nós funcionamos da forma errada quando não seguimos as instruções do manual. E hoje nós vamos começar aqui o estudo do livro de Neemias. Mas antes de começar a estudar o capítulo primeiro do livro, e nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos ler alguns versículos, parar e extrair os princípios que estão ali. Mas antes de fazer isso, eu quero trazer um contexto histórico, porque eu julgo importante conhecermos o contexto em que o livro foi escrito. Bom, primeiro de tudo, o livro de Neemias, ele é talvez o maior livro que fala sobre liderança. Talvez ele seja o maior legado que nós temos em toda a literatura sobre liderança. Nós vamos observar que Neemias é um líder excelente. Ele carregava excelência. Mas qual é o contexto da história do livro de Neemias? O livro de Neemias, ele vem após o cativeiro babilônico. Dando um panorama geral, nós tivemos ali 120 anos de monarquia em Israel, de reino unificado. Nós tivemos 40 anos com Saul, nós tivemos 40 anos com Davi, nós tivemos 40 anos com Salomão. Então nós tivemos 40 anos de reino unificado. Quando o filho de Salomão assume o trono, o povo de Israel chega até ele e diz: olha, a mão do teu pai foi muito pesada sobre nós. Alivia o fardo. E eles estavam falando isso em que sentido? No sentido de impostos. E é interessante porque Provérbios já fala sobre isso, que quando um rei coloca muitos impostos, a população sofre, mas quando o reino é justo, o povo se alegra. Então, Salomão foi um reino de muito luxo, de muitas riquezas. Mas, trazendo para a nossa realidade atual, é só você observar o seguinte: quando os governantes vivem muito luxo e muitas riquezas, quem paga a conta é o povo, através de impostos. Então, o povo estava pedindo para que os impostos diminuíssem. Mas o filho de Salomão, ele se aconselhou com os conselheiros do seu pai e eles falaram o seguinte: olha, realmente o povo tem razão. Alivia o fardo e você conquistará o povo. Mas ele resolveu também se aconselhar com os jovens que cresceram com ele. E ao se aconselhar com os jovens que não tinham a experiência e não tinham a sabedoria dos anciãos, os jovens disseram: diga ao povo que o teu dedo mindinho é mais pesado que a mão do teu pai. E ele optou por levar essa resposta ao anseio do povo. E o povo então se rebelou. E quando o povo se rebela, se levanta então Jeroboão primeiro, e o povo se rebela e causa uma divisão no reino. Então nós temos o reino do norte, que 10 tribos, na Israel tem 12 tribos, 10 tribos formaram o reino do norte, debaixo da liderança de Jeroboão I. E somente duas tribos, Judá e Benjamim, permaneceram fiéis, ou permaneceram ali, né, debaixo da liderança do filho de Salomão. E é importante porque da tribo de Judá havia a promessa de que dali viria o Cristo, viria o Redentor, ele de fato veio. Então nós tivemos essa divisão. O reino de Israel foi levado cativo, o reino do norte foi levado cativo anos antes do reino do sul, de Judá e Benjamim serem levados cativos. Então, quando você lê a história de Daniel, a gente está vendo ali o Império Babilônico levando o reino de Judá cativo. Quando a gente lê
livros como Esdras, Esther e tal, nós estamos pegando livros ali que retratam anos de cativeiro. Agora, no livro de Neemias, o que acontece? O Império Babilônico já havia caído e sido dominado e tomado pelo reino Medo-Persa. O Império Babilônico ele tinha um contexto, ele pegava o povo, levava cativo para o seu território, e ali aquele povo se tornava então como se fossem escravos. Só que o reino Medo-Persa, eles faziam o seguinte, eles dominavam o povo, mas eles permitiam que o seu povo vivesse nas suas próprias terras. Esse era o modo como o reino Medo-Persa funcionava, mas essas terras, eles deviam impostos ao imperador, eles deviam obediência ao imperador. E só que o reino Medo-Persa é um reino muito rico, então o povo já estava acostumado e muitos deles não voltaram para os seus lares, tá certo? Então esse é o contexto histórico. Então Neemias, ele era alguém nascido, né, criado no cativeiro, mas me chama muita atenção a forma como ele opera. E eu quero começar a leitura do capítulo aqui com vocês. Vamos ler do capítulo 1, versículo 1 ao 4, e tirar os princípios que nós podemos extrair daqui. Ok? Então, esse é o contexto do livro de Neemias. Tá certo? Agora vamos lá. Capítulo 1 do livro de Neemias, versículos 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e perguntei acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que faço hoje a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Eu li até o versículo 7. Depois a gente retoma aqui, mas vamos extrair os princípios que estão ocultos ou que estão disponíveis aqui para nós. Olha só, Neemias, ele recebe uma notícia de um de seus irmãos, do povo que veio de Judá. E me chama muita atenção, primeiro, por quê? Porque o nome de Neemias ele tem um significado. Neemias significa consolador. E esse é o primeiro princípio que a gente pode extrair daqui. Neemias significa consolador. Era de fato o significado do nome dele. E ele se torna aquele que consola o seu povo. E esse é o primeiro princípio que nós podemos extrair. O seu nome tem um significado. Existe algo no seu nome que te dá destino. Eu sugiro que você procure entender qual é o significado do seu nome e entenda a sua identidade profética, porque o nome que você recebeu fala muito a seu respeito e muito sobre o seu futuro. Eu vou te dar um exemplo. O meu nome é Felipe Oliveira Firmino. Felipe significa amante de cavalos. E o que eram os cavalos antigamente? Os cavalos eram armas de guerra. E é interessante porque eu fui militar por muito tempo, por mais de uma década. E eu sou alguém que gosta, de fato, de lutas, de batalhas. Eu deixei de ser militar, mas eu me interesso muito por luta. Então eu pratico jiu-jitsu,
eu sou um homem dado a guerras. Só que hoje não as batalhas, né, que o mundo fornece, mas dado a batalhas espirituais. Eu passei por um período na minha vida onde eu precisei viver um renovo. E o meu nome, Oliveira, tem também um significado. A oliveira foi o primeiro. Lembra quando Noé ele manda a pomba e ela traz um ramo de oliveira no bico? E Noé entende que a água do dilúvio havia baixado, então aquela oliveira ela significa esperança. Havia agora um motivo de esperança, um renovo. Olha só, Felipe Oliveira. E eu estou te explicando isso para que você possa entender também o seu nome e trazer um significado para isso. E Firmino, o que significa Firmino? Firmino significa firme, constante. Interessante. Então, quando eu pego o nome Felipe Oliveira Firmino, eu entendo que eu sou alguém chamado para batalhar as batalhas dos céus. E eu fui alguém chamado para batalhar e trazer renovo às pessoas de forma firme e constante. Olha que interessante. Essa é a minha identidade celestial. Eu estou te falando isso por quê? Porque o livro de Neemias, o nome dele diz que ele é um consolador, ele é aquele que consola. E é isso o que ele faz e que nós vamos ver aqui durante todo o estudo desse livro. Ele é um consolador e ele também é um líder. E o que é liderança? Liderança, ela é influência. E vamos observar aqui. Neemias, ele era o quê? Ele era copeiro do rei. E o que era um copeiro? Um copeiro, ele era alguém da mais alta confiança do rei. Porque naquele tempo era muito comum haver golpes de Estado, né? Os reis eram assassinados. E o que acontecia com a pessoa que matava o rei? Ela não era presa, na verdade, ela matava o rei e geralmente assumia o trono. Então, o copeiro, ele não é um copeiro como a gente conhece hoje. O copeiro, naquela época, ele era alguém que experimentava o alimento, ele era alguém que experimentava a bebida do rei antes do rei. Por quê? Porque se o copeiro tomasse ali do vinho que o rei ia tomar e morresse, opa, significa que houve ali uma tentativa de um golpe de Estado. Então, o copeiro era alguém de alta confiança. Trazendo para os nossos dias atuais, o ministro mais próximo que nós temos do presidente é o ministro da Casa Civil. É como se fosse um ministro da Casa Civil. Ele estava a par de todos os assuntos privados que o rei tinha. Ele tinha livre acesso ao rei. Então ele era alguém de influência. Ele era um líder. Só que me chama muita atenção porque Neemias, ele começa o livro ouvindo as notícias da sua terra. E uma terra que provavelmente ele não conhecia, porque, dada a sua idade, ele foi alguém nascido no cativeiro. Só que o versículo 4 diz que quando ele ouviu as notícias da sua terra, ele se assentou e ele chorou. Ou seja, ele era alguém que tinha empatia. E um princípio que eu extraio daqui é que um líder tem que ter empatia. Ele lamentou por alguns dias. Ele jejuou e ele orou perante o Senhor. Uau! Olha só quantas coisas a gente consegue aprender aqui. O seu nome, ele tem um significado profético. O seu nome vai te dar identidade e destino. Então busque saber o que significa o seu nome. Outro aprendizado daqui é que um líder, ele tem influência, liderança é influência, mas um líder, ele tem também empatia. Um líder tem que ter empatia. Existem muitas pessoas em posição de liderança, mas que de fato não lideram nada. E quando a gente estuda sobre liderança, John Maxwell traz vários princípios a respeito disso. Mas existem aqueles que são líderes que foram postos em um lugar, só que existem aqueles que são líderes naturais. E Neemias, ele era um líder que, de fato, estava posto em um local de influência, mas um líder natural, que, devido à sua postura e à sua excelência, foi alçado
a um posto ainda maior. E a gente vai ver isso nos capítulos posteriores, eu não quero antecipar nada aqui. Mas vamos observar o que diz o capítulo 3. Anani, que foi levar a notícia para Neemias, disse que a cidade estava em grande miséria, estava em grande desprezo. Olha só, quando Neemias recebe essa notícia, já havia 120 anos de cativeiro babilônico. De cativeiro babilônico, não. Já tinha passado o cativeiro babilônico e agora estava no Império Medo-Persa. Já havia 120 anos de cativeiro. Vamos pensar numa cidade destruída há 120 anos. Uma cidade em ruínas há 120 anos. Um povo na miséria. Tenta imaginar hoje. Vamos pegar algo que aconteceu recentemente. Nós tivemos desastres no sul. Imagina se a cidade ficasse destruída, se o estado ficasse destruído por 120 anos. Imagina a condição desse povo. Então, quando Anani leva a notícia para Neemias, ele fala: a cidade está destruída. Imagina 120 anos de entulho, 120 anos de destruição. Que terrível é isso. Só que ele traz também uma outra informação. Ele fala: os muros estão derrubados e as portas estão queimadas. E aqui existe um princípio, porque na Bíblia os muros e as portas têm um significado muito grande. A palavra diz, quando você lê o livro de Juízes ou lê vários outros livros do Antigo Testamento, você vai observar que os juízes julgavam as portas da cidade. Então, quando ele diz que as portas estão queimadas, a gente entende que também não havia justiça. Quando ele diz que os muros estão destruídos, a gente entende também que não havia proteção. Então, tudo estava em ruínas. Não havia a cidade fisicamente da forma que era antes, não havia justiça e não havia proteção. E aí Neemias, ele ouve essas palavras, ele se assenta e chora. O versículo 4 diz que ele lamentou por alguns dias e ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. E o princípio que esse versículo 4 me traz é que o lamento teve um início e teve um fim. Ele diz que lamentou por alguns dias. E esse princípio a gente tira aqui para aplicar nas nossas vidas. Talvez você tenha passado por uma situação de luto, por uma situação de lamento, por uma situação triste. Mas a Bíblia nos ensina que o lamento tem que ter início e fim. Início e fim. Isso me faz lembrar de um salmo, se não me engano, o Salmo 127, que diz: anima-te e eu te fortalecerei. Ou seja, não é o Senhor que me anima, não é Deus que me anima. A Bíblia diz: anima-te e eu te fortalecerei. E eu fortalecerei o seu coração. Ou seja, eu devo me animar e depois que eu me animo, o Senhor me fortalece. Então o seu lamento, ele tem que ter início e fim. Amém? Amém ou não amém? Faz sentido? Eu sugiro que você não só ouça, mas que você estude de fato esses capítulos na sua casa. A gente parte aqui para a oração de Neemias. Ele lamenta, ele jejua perante o Senhor e ele começa a orar. E quando ele começa a orar, ele começa a se lamentar por aquilo que tinha acontecido. Só que ele começa também a se lembrar daquilo que o Senhor havia prometido para Israel. A gente leu até o versículo 7, certo? Até o versículo 6. E a partir do versículo 7 ele começa dizendo: Senhor, nós temos procedido de todo corruptamente contra ti, nós não temos guardado os teus mandamentos, e nem os seus estatutos, e nem os juízos que o Senhor ordenou a Moisés. Senhor, então a primeira coisa, ele faz o quê? Reconhece a falha do seu povo, ele faz uma oração intercessória, ele reconhece a falha do seu povo. Significa que você pode fazer uma oração intercessória pela sua família, pela sua casa, pelos seus antepassados, pelos seus amigos. E depois de reconhecer a sua falha, ele vem e fala: Senhor, mas te lembra da palavra que o Senhor ordenou a Moisés, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes,
Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Senhor, estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Olha só. Aqui termina o capítulo 1 e a gente vai terminar aqui. Eu já falei que ele era copeiro e o que isso significava, mas já falei que não havia justiça, não havia proteção. Eu falei que o significado do nome de Neemias, que significava consolador, e isso definiu o destino dele. Eu falei que o lamento teve início e fim, e a oração que ele faz é uma oração de reconhecimento de erro, arrependimento e lembrança das promessas. E essa é uma chave para que nós possamos orar da forma correta. Reconhecimento das nossas falhas, arrependimento por elas e lembrança das promessas do Senhor. Então, eu quero encerrar aqui o capítulo 1, para que não fique muito longo, mas te encorajar a estudar o capítulo 1. E a gente vai passar por aqui, né? Vamos falar do capítulo 1, vamos falar do capítulo por capítulo, estudar todos os princípios. Continua aqui comigo. E se fez sentido para você, convida alguém para fazer parte desse estudo, dessa série. Tá certo? Então nós estamos na série sobre Neemias. Nós fizemos uma introdução e hoje nós falamos sobre o capítulo 1. Tá certo? Então, que Deus te abençoe e até mais.